Fala, meu consagrado e minha consagrada, beleza? Vamos trabalhar aqui em questões de informática básica voltada para o concurso da SEMEC, Teresina, Piauí. Vamos para o conteúdo agora, vamos lá. Então, pessoal, está aqui o conteúdo do concurso relacionado à SEMEC, né? Elaborado pela banca IDECAM para docentes do primeiro e segundo ciclos. Noções de informática relacionada a software, Word, internet e navegadores de internet, BNCC e tecnologia, inteligência artificial. Noções de informática são 5 questões, tá aqui, ó. Então você está vendo que o peso deles aqui são 2, consequentemente você vai obter 10 pontos exatamente aqui, ó, se acertar as 5 questões de informática, beleza? Então é isso. No outro edital, a mesma ideia, ó, só que a banca aqui vai ser a NUCEP e o nome da disciplina ficou Tecnologia da Informação. O conteúdo é o mesmo para pedagogo e psicopedagogo, e você vai ver que aqui a quantidade de questões são 6. O peso será 1. Tranquilo? Vamos trabalhar nesses conteúdos agora. Vamos lá. Então vejamos aqui a primeira questão que diz assim, ó. No Microsoft Word, para salvar um documento com um nome novo, mantendo-se a versão anterior, pode-se utilizar a opção o quê? Salvar como. Você marca aí a letra C. A tecla de atalho para salvar como é a tecla F12. Para confirmar as alterações, você clica em salvar, que é o Ctrl B. Se você quiser um novo documento em branco, você pressiona Ctrl mais O. Próxima. Para salvar um documento existente no Microsoft Word com um novo documento, deve-se utilizar a opção. Observa que a mesma ideia da questão anterior. Você vai utilizar salvar como. Você marca aí a letra B. Não esqueça que a tecla de atalho é F12. Próxima. No Microsoft Word 2019, a opção de gravar um documento por meio do comando salvar como, tecla de atalho F12, ó, selecionando-se o tipo PDF. Então, vou salvar como PDF. É muito importante você verificar que quando você salva um documento em PDF, ele vai conservar o quê? As fontes, o tamanho, tá certo? Que você colocou, o alinhamento, as imagens onde você deixou. Então, seria um formato de documento padrão. Então, você está padronizando. Então, o PDF seria um formato de documento padronizado. Você padronizou ele. Então, o que acontece? Quando você está no Word, você pode salvar em PDF. Beleza. O que acontece quando eu salvo em PDF um arquivo? A versão anterior do Word fica, né? A versão que você estava trabalhando seria DocX. Se você observar as versões de 2007 até hoje, a extensão é DocX. Então, a versão DocX corrente será mantida e uma cópia dela em versão PDF será criada. Gabarito letra C. Então, ele não vai excluir, como diz aí na letra O. A versão anterior do DocX será apagada e será gerada uma nova versão PDF. Isso ali está falso. Então, o gabarito realmente é a letra C. Próxima. Assinale a alternativa que apresenta o atalho utilizado no Word para abrir um arquivo já existente. Então, se eu quero abrir um arquivo já existente, eu vou pressionar Ctrl A de abrir. Então, gabarito letra B. Próxima questão. Na edição de textos realizada no Word, qual atalho pode ser utilizado para deixar uma palavra ou frase em negrito? Olha só, se eu quero destacar como negrito, você vai ver que eu pressiono Ctrl N. Então você tem lá, ó, Ctrl N, Ctrl I e Ctrl S. Ctrl N negrito, Ctrl I é itálico e Ctrl S é sublinhado. Nesse caso, você marca negrito, Ctrl N, letra A. Próximo. O Microsoft Word 2013 em português. Uma das ações que podemos realizar utilizando a caixa de diálogo configurar página na guia layout é... Então, olha só, quando você vai em layout, você lembra de estrutura. Então, o que acontece? Ó? Você vai configurar a página. Você pode trabalhar nas margens, tá aqui, ó, margens, orientação, retrato, paisagem, tamanho, colunas. Você vai trabalhar em quebras, número de linha, hifenização, separação silábica. Então, você tem também a ideia de trabalhar no parágrafo, trabalhar na organização dos itens que estão sendo colocados no documento. Você pode colocar uma imagem na frente, atrás, etc. Então, o que acontece? Como ele pediu na caixa de diálogo configurar a página, o que você observa aí? Você observa que você pode definir as margens de um documento. Gabarito letra D. Não tem nada a ver com iniciar uma mala direta, porque isso aqui está em correspondências. A questão de traduzir um texto, que cai muito, né? Inclusive foi prova da NUCEP ano passado para um concurso de TAES, né? Por exemplo, de técnico administrativo em educação da própria UESP. Você vai na guia revisão,
Inserir uma tabela, ó, observa que você vai na guia Inserir. É diferente de inserir coluna, que é em Layout. E criar uma caixa de texto, você vai em Inserir, aí você vai ter a opção de formas, e aí você pode inserir sua caixa de texto. Beleza. Próxima. Com relação a essas opções de formatação de textos do Microsoft Word, qual das opções contém a funcionalidade que permite copiar a formatação? Olha só, imagina que um texto está com negrito itálico, está alinhado à esquerda, ou alinhado à direita, e você quer copiar essa formatação. Você vai utilizar quem? O pincel de formatação. Então você vai ver o seguinte, ó, na guia Página Inicial, no grupo Área de Transferência, você tem o pincel de formatação. A tecla de atalho Ctrl+Shift+C, que vai copiar a formatação, e Ctrl+Shift+V, que vai aplicar a formatação. Você vai selecionar o conteúdo com a formatação desejada, clica no pincel, selecione algo para aplicar automaticamente a formatação. Então, no caso, aí seria o pincel de formatação, letra D, a resposta. Próxima. A versão 2019 do Microsoft Word trouxe diversas novidades, entre elas a possibilidade de adicionar ícones ou outros elementos gráficos vetoriais escaláveis, ou o suporte atualizado para normas internacionais e recomendações práticas para tornar seus documentos mais acessíveis para pessoas com deficiências. Nota aí. Com relação a essas novidades, em qual guia a nova funcionalidade de tradução de documentos? Olha só. Essa função aqui, né, pessoal, ela é utilizada na guia Revisão. Então, quando você vai aqui na guia Revisão, você vai ter essa opção aqui, ó, Traduzir, e aqui você pode traduzir documento. Então, gabarito seria a letra C. Idioma não é uma guia. Guia é layout, referências, revisão, inserir. Idioma não é uma guia ou aba. Próxima. Em documentos de texto nos quais os textos são estruturados em seções e subseções, é comum o criador do documento incluir um sumário no início do documento para apresentar ao leitor o número da página em que cada seção e suas subseções se iniciam. No Microsoft Word é possível gerar um sumário automaticamente, correto? Todas as versões, né, pessoal? Antes de gerar o sumário, o usuário deverá indicar as seções e seus níveis usando títulos de seção. Beleza. Para gerar o sumário automaticamente, o usuário deve selecionar o texto e aplicar aquele de interesse que está à disposição na seção de. Então veja o seguinte, ó, quando você vai aqui na opção Referências e trabalha com os recursos de sumário, observa que na guia Sumário você tem a opção de modificar. E o que você vai modificar para estar no seu sumário? Os estilos. Então, observa que eu vou marcar algo no meu documento que vai entrar para o sumário. Para que ele possa ir automaticamente, ele vai necessitar de quê? Estilos. Então, você marcaria aí a letra A. Próximo. Um usuário precisa imprimir um documento no Microsoft Word contendo 180 páginas, utilizando a frente e o verso do papel. Porém, a impressora não dispõe da função de imprimir automaticamente nos dois lados. Para facilitar, o usuário decidiu imprimir inicialmente todas as páginas ímpares. Inicialmente, ele vai imprimir as ímpares e, em seguida, reinserir as folhas na impressora para imprimir as páginas pares no verso. Como isso pode ser realizado no Microsoft Word? Olha só, quando você pressiona o Ctrl P, você ativa as opções de imprimir. Então, você tem aqui, por exemplo, a sua impressora. Né? Nesse caso aqui, essa impressora, por exemplo, está offline. Aí você pode trabalhar nas configurações da impressora, beleza? Aí você pode imprimir, ó, agrupado ou não agrupado, imprimir em um lado ou nos dois lados quando ela permite. Você pode mudar a orientação, a questão do tipo do papel. Você pode trabalhar nas margens, imprimir 1, 2, 3, 4 páginas por folha. Você pode observar que você tem essa opção. Então, o que acontece? Ó? Quando você vai nas opções de imprimir, observa que aqui embaixo tem assim, ó, imprimir somente as ímpares. E depois você pode imprimir somente as pares. Então, você tem essa função na hora das configurações da impressão. Então, nesse caso aqui, você marcaria a letra C. Na caixa de diálogo de impressão, seção Configurações, selecionar imprimir somente páginas ímpares inicialmente,
e após ajustar as folhas novamente na impressora, selecionar imprimir somente páginas pares. Tranquilo? Então você marcaria a letra C. Próximo. No Word, é possível imprimir trechos de um documento usando a opção Imprimir intervalo personalizado, disponível na opção Imprimir da guia Arquivo. Tranquilo. Nessa opção, o Word oferece uma caixa de texto onde o intervalo personalizado pode ser definido. Nesse contexto, considere um comando de impressão para um documento com 20 páginas, no qual a referida caixa de texto tenha sido preenchida exatamente como segue. 1-3, poderia ser um ponto e vírgula, 5,12 traço. O número de páginas que seriam impressas é igual a quanto? Olha que interessante, são 20 páginas. Então, se eu coloquei aqui, pessoal, no intervalo de impressão, tá aqui uma impressão personalizada, tá aqui meu intervalo. Observe que se eu colocar 1-3, ele vai imprimir quem? As páginas 1, 2 e 3. Só ele já imprimiu 3. Aí, vírgula, ele vai para a página 5, então já imprimiu 4. E 12 traço quer dizer que ele vai imprimir da 12 até a última que tiver. Então, se você não colocar nada, o que acontece? Ele vai subentender que ele vai até a última página que tiver no documento. No caso, são 20, ele vai até a 20. Então, ele vai imprimir 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ele vai imprimir um total de 13 páginas. Então, o gabarito será a letra C. Você está vendo que tem aqui 9, mais 1, mais 3. Então, o gabarito é realmente a letra C. Próximo. Inteligência artificial, IA, é um termo que tem estado cada vez mais popular, principalmente devido à utilização de ferramentas recentes de busca e interação. Sobre o conceito de inteligência artificial, assinalar a alternativa correta. Então, vejamos aqui. No ano passado, no concurso para assistente de gestão administrativa, área de apoio administrativo, olha só o que ele colocou aqui como tema da redação: a inteligência artificial. Ele pediu para que você construísse um texto que falasse sobre os impactos da inteligência artificial para a sociedade contemporânea e os desafios de lidar com essas novas ferramentas tecnológicas. Beleza? Então, observe o seguinte, a ideia da inteligência artificial, ela vai ser a ideia de que representar um ramo dinâmico da ciência da computação dedicado à criação de sistemas inteligentes capazes de raciocinar, aprender e tomar decisões de maneira autônoma. Esse campo multifacetado e interdisciplinar abarca uma ampla variedade de áreas, desde o aprendizado de máquina, que é uma base para a inteligência artificial, e o processamento de linguagem natural, até a visão computacional e a robótica. A IA é, de fato, uma área da computação que se dedica ao desenvolvimento de sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Isso inclui a capacidade de tomar decisões com base em dados, padrões e algoritmos, sem a necessidade de intervenção humana direta em cada etapa do processo. Portanto, a IA permite os sistemas processarem grandes volumes de dados de forma rápida e eficiente, identifiquem padrões e façam previsões ou tomem decisões com base nessas informações. Essa capacidade de tomada de decisão com base em dados é uma das características essenciais da IA e é fundamental para muitas das aplicações práticas dessa tecnologia, como sistemas de recomendação, diagnósticos médicos, veículos autônomos, entre outros. Então, consequentemente, você marcaria nessa questão aí a letra D. Em sua essência, a inteligência artificial permite que os sistemas tomem decisões de forma precisa e apoiada em quê, pessoal? Apoiada em dados digitais. Você marcaria aí a letra D. Olha só, o próximo tema é BNCC e tecnologia. O que é a BNCC? É um documento de caráter normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver ao longo de todas as etapas da educação básica. A BNCC considera que as tecnologias da informação e do conhecimento são ferramentas essenciais para a aprendizagem no século XXI. Por isso, orienta que as escolas promovam a
alfabetização e letramento digital dos estudantes, de modo a prepará-los para o uso efetivo das tecnologias em seu processo de aprendizagem e na vida cotidiana. As competências gerais, especialmente as de número 4 e 5, trazem mais detalhes de como aplicar a tecnologia na BNCC na prática. Então vejamos, a competência 4. Segundo o documento, tem-se a previsão da utilização de diversas linguagens para expressão e partilha de informações, entre elas a digital. Ou seja, o objetivo é diversificar as linguagens utilizadas em sala de aula, com o ensinamento delas para os outros alunos e levar ao entendimento de todos. Ou seja, o que ele diz lá na página 9? Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita corporal, visual, sonora e digital. Está aqui, bem como conhecimento das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Na competência de número 5, o assunto é o protagonismo do estudante durante as práticas escolares. Para isso, a BNCC orienta a criação e utilização de tecnologias digitais para a comunicação. Compreender, utilizar e criar tecnologia digital de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Próxima questão diz assim: a BNCC traz vários elementos que envolvem a tecnologia no sistema de ensino. Esse documento orienta que as tecnologias da informação e do conhecimento devem estar presentes na construção dos currículos e das propostas pedagógicas, com vistas a promover o quê? Então nós vimos que é o quê? Alfabetização e o letramento digital, gabarito letra B. Próxima. Uma professora de ensino fundamental decide incorporar o letramento digital em sua sala de aula. Ela reconhece que o letramento digital não é apenas habilidades técnicas, mas também a capacidade de interpretar e criar significado no mundo digital. Assinale a opção que apresenta a estratégia mais eficaz para fomentar o letramento digital. Então vejamos aqui, o que seria o letramento digital? O letramento digital ele refere-se à capacidade de compreender, usar, interagir com a tecnologia de maneira crítica, reflexiva e eficaz. Envolve não apenas habilidades técnicas para operar dispositivos e programas, mas também a compreensão de como navegar no mundo digital, avaliar informações, comunicar-se, resolver problemas e criar conteúdo de forma responsável e ética. Além das competências técnicas básicas, o letramento digital envolve a capacidade de discernir entre diferentes fontes de informação na internet, compreender questões de privacidade e segurança online, desenvolver habilidade de pesquisa, colaboração e análise crítica de conteúdo digital. É fundamental para os indivíduos participarem ativamente da sociedade moderna, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Sendo assim, o letramento digital refere-se à habilidade de compreender, interpretar e utilizar informações, códigos e sinais verbais e não verbais por meio de dispositivos digitais, como computadores, tablets e celulares. Ele não se restringe apenas à habilidade técnica de operar esses dispositivos, mas envolve também a compreensão dos textos digitais, a capacidade de analisar criticamente informações recebidas e a reflexão sobre o uso das tecnologias na sociedade. Em resumo, o letramento digital aborda o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas ao uso efetivo e crítico das tecnologias digitais. Com isso, você vai marcar qual letra? Vai marcar a letra A, propor atividades em que os alunos participem de discussões online, avaliem criticamente as informações e criem seus próprios conteúdos
digitais. Próximo. Assinale a opção que apresenta o conceito central da discussão sobre linguagens midiáticas e sua influência no processo educacional. Então vejamos aqui, ó. Pense que as linguagens midiáticas, quando integradas de forma adequada e planejada, podem enriquecer o processo educacional, proporcionando novas formas de engajamento e aprendizado para os alunos. A ideia é que a combinação dessas linguagens com abordagens pedagógicas interativas poderão potencializar a compreensão dos conteúdos e o desenvolvimento das habilidades dos estudantes. Com isso, você vai marcar a letra C, a combinação de linguagens de mídia e pedagogias interativas amplia de modo significativo o processo de aprendizagem. O gabarito aí será a letra C. Próximo. Assinale a opção que apresenta o conceito crucial para a prática pedagógica quando integramos as tecnologias e a cultura digital ao contexto escolar. Então vejamos, ó. Então, qual é a ideia da integração entre as tecnologias e cultura digital na educação? Tem a ver com o quê? Com a utilização das ferramentas tecnológicas e a incorporação dos princípios, valores e práticas da cultura digital no ambiente educacional. Isso não envolve apenas o uso de dispositivos eletrônicos, como computadores e tablets, mas ainda a compreensão e incorporação dos conceitos que permeiam a cultura digital. A cultura digital refere-se ao conjunto de práticas, comportamentos, habilidades e valores associados ao mundo digital. Inclui não apenas o uso de tecnologia, mas também a forma como as pessoas interagem, consomem informação, compartilham conteúdos, constroem conhecimento e se relacionam no ambiente digital. Essa integração na educação não se resume apenas a utilizar computadores ou aplicativos em sala de aula. Trata-se de promover uma mudança de paradigma na forma como se ensina e se aprende, incorporando os benefícios das tecnologias para facilitar a compreensão, promover a colaboração, estimular a criatividade, ampliar o acesso à informação e desenvolver habilidades relevantes para a era digital, como pensamento crítico, solução de problemas e trabalho em equipe. Tranquilo, pessoal? Com isso, você marcaria a letra D. A tecnologia deve ser usada como ferramenta que transforma a realidade e não apenas como uma forma de transmitir informações. Então, gabarito letra D. Próximo. Considerando as teorias de desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, assinale a opção que reflete corretamente a sua abordagem sobre o uso da tecnologia para ensinar, aprender e pesquisar. Então, pessoal, Piaget ele enfatiza a importância de adaptar o ensino e os recursos educacionais ao estágio de desenvolvimento cognitivo da criança. Portanto, ele iria defender a utilização da tecnologia de forma a se adequar e ampliar as capacidades mentais das crianças em cada estágio específico de desenvolvimento. A saber, você lembra, né? Fases de 0 a 2 anos, sensório-motor, aprende explorando e administrando reflexos, movimentos e sensações. De 2 a 7, pré-operatório ou simbólico, domínio da linguagem, egocentrismo, confusão entre realidade e fantasia, pensamento intuitivo. De 7 a 12, é o operacional concreto, capacidade de empatia, raciocínio mais lógico, compreensão matemática, aprende com apoio de experiências concretas, foco no presente, estabelece relações entre conceitos aprendidos. E a partir dos 12, operacional formal, formulação de hipótese. Beleza. Então, pessoal, pode-se ainda inferir-se ideias da abordagem de Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo em relação ao uso da tecnologia. Por exemplo, interatividade e construção do conhecimento. Ele enfatiza a importância da interação ativa da criança no ambiente para a construção do conhecimento. Portanto, a tecnologia poderia ser utilizada como uma ferramenta interativa que permite às crianças explorarem, experimentar e construir seu entendimento do mundo. A questão do aprendizado ativo e descoberta
onde ele valoriza a ideia do aprendizado ativo, em que a criança descobre conceitos por meio de experiências diretas. A tecnologia pode oferecer ambientes de aprendizado que incentivem a exploração, a experimentação e a resolução de problemas alinhados com a abordagem. E ainda, mediação do adulto. Piaget ele reconhece o papel do adulto como mediador na aprendizagem da criança. Nesse sentido, a tecnologia pode ser vista como uma ferramenta que, quando utilizada de forma adequada, poderá ser mediada por adultos, professores, pais, para direcionar e facilitar o processo de aprendizagem. Sendo assim, você marcaria aí a letra B. O uso da tecnologia na educação deve ser adaptado para se alinhar e potencializar os estágios de desenvolvimento cognitivo. Gabarito letra B. Próxima. É impossível, hoje em dia, imaginar atividades que não sejam realizadas com o auxílio de tecnologias, sejam elas digitais ou não. Quando você constrói uma colher, isso é tecnologia. A educação é uma área que aproveita de muitos recursos tecnológicos e que ainda pode avançar bastante na utilização deles, tendo em vista os enormes benefícios advindos do uso das metodologias ativas. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta. Então, a incorreta, pessoal, vai ser aquela que diz o seguinte, com o uso da internet, o acesso ao conhecimento tem ficado mais amplo e democrático. Correto. Além da utilização dos livros, a tecnologia possibilita que as aulas tenham outras fontes de conhecimento e em outros formatos, áudios, vídeos, gráficos, etc. O que vem prejudicando os professores? Claro que não, pessoal. No que se refere ao desenvolvimento do conteúdo lecionário. Ora, se o professor sabe utilizar a tecnologia a seu favor, consequentemente ele vai melhorar a questão do ensino para o aluno, tá certo, pessoal? Para o discente. Então isso aí estaria incorreto. Então, letra A está correta. Não é possível falar de tecnologia na educação, no atual momento, sem falar do ensino superior à distância. Essa modalidade de ensino, por se dar de forma online, tem em sua base a utilização de diversos recursos tecnológicos que possibilitam o seu funcionamento. Isso aqui é verdadeiro, suporte na própria LDB. Letra B. A tecnologia tem se inserido em todas as esferas da vida das pessoas, sendo o ensino mais uma delas. O alto uso da internet fez com que os estudantes tivessem um novo perfil, muito mais engajado com o cotidiano online, com enorme facilidade para o uso de celulares, computadores e demais aparelhos eletrônicos. Perfeito. Letra C. A tecnologia na educação serve para auxiliar os professores e os alunos na promoção de um ensino mais dinâmico e voltado para a resolução de problemas práticos. Perfeita essa é a ideia. E a letra E. O uso de aplicativos pode agregar muito no processo de aprendizagem, com certeza, facilitando a interação e conexão entre professores e alunos. Isso porque possuem funcionalidades compostas por objetos de aprendizagem e ferramenta de gestão, somados a uma plataforma facilitadora que pode ser acessada via celular, tablet ou computador. Beleza. Então, a única incorreta é a letra D. Próxima. Sobre a utilização de ferramentas de navegação da internet, analise. O navegador, também chamado de web browser ou simplesmente browser, é um programa de computador que habilita os seus usuários a interagirem com documentos virtuais na internet, também conhecidos como páginas da web. Perfeito, isso aqui estaria verdadeiro. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e OneDrive são exemplos de navegadores? Não, OneDrive não é um armazenamento virtual. Então está fora aqui o item 2. Google Chrome sim, Microsoft Edge sim e Mozilla Firefox sim. Uma URL, que seria o endereço virtual de um recurso, tá certo, na rede, em português, localizador padrão de recursos, é o endereço de um recurso, de um site, um arquivo para download, etc. Disponível em uma rede, seja a internet ou uma rede corporativa, uma intranet. Então, isso aqui estaria verdadeiro. Quarta, upload é o processo de transferência de uma cópia de arquivo em um computador remoto para um computador local, utilizando a estrutura de rede na internet. Olha só, imagina que eu estou aqui no meu computador local, estou na minha casa e quero acessar o computador da IDECAN e quero enviar uma foto. Vou fazer uma inscrição, necessitou enviar uma foto. Beleza.
Então, quando eu envio algo do meu computador local para um computador remoto, um computador distante, qual é o processo que eu vou realizar? É um processo de quê? Upload. Eu estou enviando algo do meu computador local para o computador remoto. Então, veja só, imagina agora o contrário. Eu quero baixar o edital do site da banca no CEP. O que eu faço? Eu uso o meu computador local e pego o meu navegador e acesso o URL da banca no CEP. Ao chegar lá, eu clico no arquivo em PDF e baixo para o meu computador, fazendo um download. Então, no caso do item 4, não é upload, é o famoso quê? Download. Então, esse item estaria falso. Então, o gabarito seria a letra B. 1 e 3 estão corretas. Próxima questão. O navegador web Microsoft Edge foi todo reformulado pela Microsoft para essa versão 10 do Windows 10. Segundo palavras da própria empresa, é mais rápido e filtra mais arquivos nocivos, se comparado com outros navegadores. Na barra de ferramentas, junto à barra de endereço, esse navegador, existe esse botão, está aqui. Esse botão chama-se Configurações. Observe que quando eu ativo ele permite eu trabalhar em configuração de nova guia, nova janela em Private, Zoom, favoritos, histórico, trabalhar na questão de compras, downloads, aplicativos, extensões, conceitos básicos do navegador, imprimir, captura de tela, localizar na página, mais ferramentas, configurações, ajuda e comentários e fechar o Microsoft Edge. Observa que nova guia, que cai muito em prova, Ctrl T. No navegador Mozilla Firefox, é nova aba, Ctrl T. Nova janela, Ctrl N. Então aqui você marcaria justamente configurações, porque em configurações você pode acessar as opções de favoritos, histórico, zoom, nova guia, nova janela em Private e downloads. O gabarito letra E. Próximo. O navegador Microsoft Edge grava durante a navegação na internet um registro com todos os sites acessados separados por data e hora. As informações armazenadas ficam disponíveis em que local? No histórico, letra A a resposta. Lembrando que você pode acionar através de Ctrl mais H, gabarito letra A. Próxima. Utilizando o navegador Mozilla Firefox, o procedimento que pode ser utilizado para que um usuário possa abrir uma nova aba, tá aqui, nova aba, para realizar a navegação é pressionar quais teclas? Então vejam, quando você ativa o navegador, você vai ver que as configurações aqui tem a opção de nova aba, Ctrl T, nova janela, Ctrl N. Observe que aqui, pessoal, lá no Microsoft Edge era navegação em Private, aqui é nova janela privativa, Ctrl Shift P. Favoritos, histórico, downloads, que cai muito em prova, Ctrl J, cai bastante em provas, e assim vai. Senhas, extensões, imprimir, salvar a página como, procurar na página, traduzir, zoom, configurações, mais ferramentas, ajuda e sair. Então aqui você iria observar aqui, nova guia, aba, Ctrl T. Se eu quiser uma nova janela, Ctrl N. Como ele falou, nova aba, Ctrl T, gabarito letra E. Próxima questão. Considerando a utilização do navegador de internet Google Chrome em um computador com o sistema operacional Windows 10 ou superior, a combinação de teclas Ctrl Tab faz o quê? Observa que eu estou aqui com 6 guias abertas e eu estou na guia 1, pressionando Ctrl Tab. O que ele vai fazer? Ele vai avançar guia a guia, ou seja, ele vai acessar a próxima guia aberta. Agora, se eu quiser retornar, eu posso pressionar Ctrl Shift Tab. Ele vai retornar a partir de onde eu estou para as próximas. Então, ele vai fazer o quê? O inverso. Então, enquanto o Ctrl Tab ele avança, o Ctrl Shift Tab ele retrocede, ele volta. Então, nesse caso, como ele pediu Ctrl Tab, você marca aí a letra B. Acessa a próxima guia aberta. Beleza, pessoal? Então, por aqui eu vou encerrando a correção dessas questões. Baixa o material, treina para que você possa ganhar habilidade e consiga resolver no dia da prova as 5 questões, ganhando esses pontos que fazem a diferença na sua aprovação. Beleza, pessoal? Então, por aqui eu encerro. Vejo você nas próximas aulas. Até mais.